Bom dia. Bom dia aos colegas aqui presentes, aos colegas dos demais estados que estão nos assistindo via internet. O título aí da minha aula aí na programação ficou um tanto estranho, probabilidades. Mas é porque, quando nós fizemos a programação, não tinha decidido exatamente sobre o que eu iria falar. Então, o título verdadeiro é esse aqui. Modelos equiprováveis ou não. Então, nós vamos, claro, resolver, durante a aula de hoje, várias situações envolvendo probabilidade, e vocês continuarão a trabalhar em situações desse tipo na aula, na sessão de exercícios aí da tarde. E aí, conforme todos vocês, como professores, sabem, a noção mais forte de probabilidade que sai, com a qual o aluno do ensino médio e do ensino fundamental, hoje em dia também sai, é que a gente calcula a probabilidade de um evento A como uma razão. A famosa número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. E essa fórmula tão usada, tão presente aí nos livros e também na nossa memória, tá? Ela guarda algumas armadilhas. Tá? Então, em geral, problemas de probabilidade são meio que como uma desculpa, né, para resolver dois problemas de contagem, porque para calcular o número de possibilidades no numerador e o número de possibilidades no denominador, tipicamente a gente resolve um problema de combinatória. Faz umas contas, chega a um resultado. Na aula de hoje, a gente vai fazer muito poucas contas, tá? Porque o nosso foco, tá, vai estar em a gente discutir, em diversas situações, se é ou não apropriado a gente utilizar essa fórmula para calcular a probabilidade de um evento, porque está implícito aqui nessa expressão, tá, uma suposição. Tá? A suposição de que esses casos que a gente está contando no numerador e no denominador tenham todos a mesma chance de ocorrer. Tá? E só faz sentido a gente resolver, tá, um problema de probabilidade utilizando uma fórmula desse tipo se a gente tiver um bom argumento, tá? E esse argumento basicamente tem que ser um argumento de simetria, tá? Do tipo, se eu trocar esse com esse aqui, não muda nada. Então, cada um deles tem a mesma chance de ocorrer. Então, por exemplo, quando eu lanço um dado e pergunto qual é a probabilidade de sair 1 para cima, o argumento olha, um cubo, esse objeto, ele é completamente simétrico. Tá? Então, se eu mudar lá a maneira como eu numero as faces, não faz a menor diferença. Tá? Então, por essa razão, cada face tem a mesma chance de sair cada uma das demais, e, por isso, o modelo equiprovável, tá, é adequado. Esse caso é tranquilo, tá? É óbvio, mas a gente vai ver aqui diversas situações que nos oferecem aquelas, em alguns casos, a oportunidade de fazer o que o meu saudoso amigo Morgado dizia, que era a possibilidade de você atravessar a rua para escorregar numa casca de banana. Tá? Ou seja, você, às vezes, pensa muito e acaba tomando
a decisão errada, tá, sobre a seleção do espaço amostral adequado para você trabalhar com um certo problema. Tá? Então, vamos começar a trabalhar nas atividades, tá? Mas toda vez que você constrói um modelo probabilístico, né, você tem que selecionar um espaço amostral, que é a lista das possibilidades de resultado do experimento aleatório, tá? E atribuir probabilidades, no caso mais simples, que a gente está trabalhando com espaços amostrais finitos, você pode atribuir probabilidades aos diversos resultados, tá? Em casos mais complicados, aos eventos aí diretamente. A escolha do espaço amostral é fundamental em problemas em que você pretende usar essa fórmula. Tá? Se você pretende usar essa fórmula, você tem que listar os resultados de tal forma que eles sejam igualmente prováveis. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui, tá, é examinar uma série de situações, em cada uma dessas situações, discutir se a gente tem razão ou não para usar um modelo equiprovável. Em alguns casos, você vai ter algumas possibilidades aí para escolher o espaço amostral e a gente vai tentar verificar qual é a escolha que leva ao modelo equiprovável. Então, a primeira situação é essa aqui. Tá? Então, você tem uma pessoa, João, que vai disputar uma corrida com 4 de seus amiguinhos. E a pergunta é qual é a probabilidade de que João vai ser o vencedor nessa corrida. Resposta? 1/5. Todos de acordo? Pois eu não estou, não. Essa situação, na verdade, é uma situação de um livro didático que eu analisei para o ensino fundamental. Tá? Isso aí estava proposto como exercício para os alunos aí, sei lá, sexto ou 7º ano aí do ensino fundamental, tá? E eu disse aos autores que esse exercício é completamente inadequado. Tá? Ele contribui, tá, para construir no aluno uma visão inadequada, tá, de que essa fórmula que está aqui vale a qualquer custo, não importa se as situações são ou não equiprováveis. A gente, a priori, não tem a menor razão, tá, para achar, tá, que, digamos que um dos adversários aí do João seja um amiguinho chamado Usain Bolt, por exemplo. Aí você vai achar realmente que ele tem 1/5. Ou seja, nós não temos informações suficientes nessa situação para usar de maneira sensata um modelo equiprovável. Tá? Numa situação desse tipo, para você poder usar um modelo equiprovável, você teria que ter mais informação. Então, por exemplo, você diz assim, esses amiguinhos já disputaram 100 corridas e cada um deles ganhou o mesmo número de vezes. Então, eles têm a mesma habilidade com relação a correr, então isso é uma suposição razoável. Tá? Só com esse enunciado, realmente eu não tenho a menor ideia eu não tenho como defender, tá, a adoção de um modelo equiprovável. Então, vocês, como professores, não devem oferecer uma situação desse tipo para os alunos, nos quais eles têm que adotar de maneira arbitrária, tá, sem algum tipo de argumento, algum tipo de defesa, um modelo equiprovável. Tá? Para você ter um modelo equiprovável, volto a dizer, você precisa ter, tá, uma situação de simetria total, e essa é uma situação que não é adequada. Tá? Gera nos alunos aí a convicção que qualquer forma em que você liste as possibilidades de resultado de um determinado experimento aleatório torne essa expressão válida. Tá? Então, esse exemplo é um exemplo inadequado,
Tá? Extremamente simples, mas inadequado, tá? Para levar os alunos. E agora? Mesma situação. Tá? Tem 5 amigos, tá, que vão disputar uma corrida, assim como antes. Só que antes da corrida você vai sortear camisetas entre eles. E a pergunta, novamente, agora é qual é a probabilidade que um desses meninos, não o João, o menino de camiseta amarela, vença a corrida. Qual a resposta aqui? Posso dizer que é 1/5 ou não? Posso dizer que a resposta é 1/5 ou não? É claro que está pressuposto aí que o problema não explica em detalhes como é que foi feito o sorteio aí das camisetas, tá? Mas quando você fala em qualquer enunciado que você sorteou alguma coisa, pressupõe-se que tenha sido por um método no qual todas as distribuições são igualmente prováveis. Então, por exemplo, você colocou lá papeizinhos com as cores das camisetas, e aí cada criança tirou um papelzinho e ficou com a camiseta daquela cor. Tá? Então, isso é um pressuposto. Mas aí você distribuiu as camisetas, tá? Isso faz com que os garotos aí com todas as camisas sejam igualmente prováveis aí de ganhar o torneio? Pois é, mas agora a resposta está certa. Então, agora eu posso dizer que essa probabilidade é 1/5, tá? E a maneira de pensar nisso, tá, mudando a ordem, porque o que a gente tem dificuldade, talvez, de ver que esse modelo agora é equiprovável, é correto a gente adotar um modelo equiprovável, é porque a gente está pensando aqui na ordem em que as coisas acontecem. Tá? Se você pensar na ordem em que as coisas acontecem, tá? Você pode se atrapalhar. Porque você pensa, foi feito o sorteio. Tá? Uma vez que tenha sido o sorteio, tá? E as pessoas receberam, tá, as suas diversas camisetas, tá? Eu posso dizer que o garoto da camiseta amarela tem 1/5 aí de chance de ganhar? Não, é a mesma situação de antes, tá? Esse garoto aí pode ter sido o João, enquanto que recebeu a camiseta verde, tá, seja o do Bolt. Então, fala, não, a situação é igual à da anterior. Mas não é, tá? Porque você pode pensar o contrário, tá? Foi feita a corrida, tá? Esse garoto que está aqui ganhou. Qual é a probabilidade de que o ganhador tenha recebido no passado uma camiseta amarela? 1/5. Isso vale qualquer que seja o ganhador. Tá? Qualquer que tenha sido o ganhador da corrida, a probabilidade de que no passado ele tenha recebido a camiseta amarela é 1/5. Então, esse é um modelo equiprovável, mas que talvez não seja óbvio que seja equiprovável, tá? Que o modelo equiprovável seja adequado. Tá? Então, a dificuldade aí que vários de vocês tiveram, tá, para ver, tá, essa simetria, tá, é que vocês pensaram, foi feito o sorteio, aí estão lá os garotos, cada uma com uma camiseta de uma cor, então, essas possibilidades deles ganharem são equiprováveis? Não, que vai depender da habilidade do garoto que recebeu, tá, cada uma das camisetas. Tá? Mas a gente, maneira adequada de olhar para o problema é olhar do outro modo. Foi feita a corrida, alguém ganhou. Lá atrás ele ganhou uma camiseta. Qual é a chance desse ganhador ter ganhado a camiseta amarela?
é 1/5, não importa quem seja ele. Tá? A gente pode escrever um argumento aqui de probabilidade condicional, aí, que explica isso que eu estou falando verbalmente, tá? Mas eu não vou fazer isso, pelo menos não nesse problema. Ok? Então, essa coisa de distinguir modelos equiprováveis, tá, pode ser difícil nos dois sentidos. Tá? Há situações em que a gente é levado a pensar que para uma determinada situação é razoável utilizar um modelo equiprovável, e não é. E há outras situações em que a gente não enxerga, tá, que ali por trás tem um modelo equiprovável. Tá? Alguém está muito desconfortável aí com esse argumento? Oi. O espaço amostral será 25. Não, isso aqui a gente não pode fazer. Tá? A gente querer reduzir esse problema a um espaço amostral com 25 pontos não resolve, porque esses 25 pontos, as possibilidades camiseta, vencedor, tá? Essas 25 possibilidades não são igualmente prováveis. Tá? Então, uma solução baseada nesse argumento esbarra na mesma dificuldade que a gente tinha no problema anterior. Tá? Eu vou escrever uma solução mais formal aqui, porque que é igual a 1/5. Tá? Então, eu tenho 5 meninos. Tá? Então, o que eu tenho são as probabilidades, tá, de que cada um dos 5 meninos, tá, sejam vencedor. Então, vou chamar de PI igual a probabilidade do 10º menino ser o vencedor. O que eu sei sobre essas probabilidades? Nada. Tá? Tudo que eu sei sobre essas probabilidades é que elas são números não negativos que somam 1. É a única coisa que eu sei a respeito disso. Tá? Mas o que eu sei é que a probabilidade de amarelo, dado que o menino a probabilidade da camiseta amarela, tá, ter sido atribuída, tá, ao menino I, então, se eu sorteio o vencedor, tá, essa probabilidade, essa é igual a 1/5 para todo I. Tá? Então, o que eu estou dizendo é a probabilidade do vencedor vestir amarelo, vou colocar por extenso, vencedor vestir amarelo, dado que o vencedor é I, é igual a 1/5. Tá? Porque as camisetas foram distribuídas de maneira justa, tá, para os alunos, para os meninos aqui. Então, você pode calcular a probabilidade do vencedor vestir amarelo, vai ser igual à probabilidade do menino 1 ser vencedor, vezes a probabilidade desse vencedor vestir amarelo, dado que foi o 1 o vencedor. Tá? E vai ter expressões análogas a essa para todos os outros. Então, você vai ter a soma, tá, dessas expressões. Só que essas probabilidades aqui são todas iguais a 1/5. Então, quando você soma essas probabilidades, o resultado vai ser igual a 1/5, que multiplica P1 mais P5. Só que P1 mais P5 é 1. O resultado final
é 1/5. Então, os pares, você tem aqui 25 combinações possíveis aqui, tá? De vencedores e cores de camisa. Só que essas 25 possibilidades não são equiprováveis. Ok? No entanto, a probabilidade do vencedor vestir uma camisa de uma certa cor é igual a 1/5. Então, o argumento numérico mais complicado é esse que está aqui. Tá? O argumento intuitivo e perfeitamente correto é qualquer que tenha sido vencedor, tá? Ele tem probabilidade 1/5 de ter recebido a camiseta amarela. Por isso, a probabilidade é igual a 1/5. Ok? Então, essa situação é uma situação em que o modelo equiprovável se aplica. Tá? Vamos à próxima. Mas, então, resolver isso aqui fazendo número de casos favoráveis 25, número de casos possíveis 25, número de casos favoráveis 5, é uma solução errada para esse problema. Tá? Inadequada. Tá? A gente não tem razão para adotar um modelo equiprovável para essa situação. Próxima situação. Para vocês lerem esse argumento e me dizer se concorda ou discorda dele. Então, quando eu lanço uma moeda honesta 3 vezes, as possibilidades para as quantidades de cara que eu vou obter ou eu tiro 0 caras, ou eu tiro 1 cara, ou eu tiro 2 caras, ou eu tiro 3 caras. Tá? Estou listando aqui todas as possibilidades. Então, dessas 4 possibilidades, apenas uma é favorável ao evento em que eu estou interessado, que é a de obter exatamente 2 caras. Logo, a probabilidade desse evento é igual a 1/4. Certo? Errado? Um aluno seu resolve o problema desse modo. Tá? Você dá certo ou errado? Então, o que ele fez? O que ele está fazendo aqui, nessa solução, é escolhendo um espaço amostral para o problema. Que é o espaço amostral em que eu considero as possíveis quantidades de caras, que vão de 0 a 3. Então, a probabilidade de 2 caras é o número de elementos do conjunto que tem apenas o 2 como elemento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é igual a 1/4. Essa é a solução que está aqui. Quem está de acordo com essa solução? Quem é que não está de acordo com essa solução? Quem não acha absolutamente nada? Então, isso está errado. Na verdade, quando você resolve um problema desse tipo, tá? A rigor, quem diz que essa solução está correta é que tem a obrigação de dar um argumento, tá, para justificar que essa escolha aqui de espaço amostral, tá, conduz, tá, a um modelo equiprovável. Tá? E a nossa própria intuição nos diz que não é verdade isso. Tá? Porque digamos que você lançasse a moeda
tá, não 3 vezes, mas lançasse 10 vezes. Tá? Se você lançasse a moeda 10 vezes, você teria essas possibilidades para o número de caras. Tá? E aí, realmente, a nossa intuição nos diz que você lançando a moeda 10 vezes, é tão provável você tirar 10 caras quando tirar, digamos, 6 caras? Não. Tá? A gente percebe aqui que se você lança a moeda um grande número de vezes, né, que esse evento, todos os resultados serem cara, tá, é um evento muito mais raro do que um evento em que eu tenho uma quantidade mais equilibrada de caras e coroas. Tá? E aí, é claro que se isso aqui, você não tem razão para isso valer para lançar a moeda 10 vezes, também não vai ter para lançar 3. Tá? Então, a nossa intuição deveria acender aqui a luz vermelha de que não parece razoável, até baseado aí na nossa experiência, tá, que essas possibilidades sejam igualmente prováveis. Tá? Mas essa situação é diferente da situação lá do primeiro exemplo que eu dei, em que não havia nada a fazer. Tá? Naquela situação lá do João disputando a corrida com os amiguinhos, não havia nada a fazer. Não há como, com as informações do problema, extrair de lá, tá, um modelo equiprovável. Mas aqui tem. Porque quando eu digo aqui que a moeda é honesta, tá? Então, moeda honesta significa que é uma moeda equilibrada, no sentido de que ela é homogênea e perfeitamente simétrica. Moedas de verdade não são exatamente assim, mas é uma boa aproximação. E que, portanto, ao lançar a moeda uma vez, tá, que a chance de sair cara e coroa é a mesma. Então, quando eu lanço a moeda uma vez, sair cara ou sair coroa são coisas que são equiprováveis. Por quê? Argumento de simetria. Tá? A moeda é um objeto perfeitamente simétrico e o enunciado, quando diz que a moeda é honesta, está me dizendo, fica tranquilo que você pode considerar que essa moeda é um objeto que produz essa simetria. Então, uma vez, isso está certo. Tá? Então, quando eu lanço a moeda uma vez, tá, eu posso ter 0 caras ou uma cara e as chances são iguais. Mas quando eu lanço 2 vezes, o que eu tenho que fazer é considerar a sequência do experimento. Tá? Então, quando eu lanço a moeda 2 vezes, tá, a história do experimento pode se dar de 4 modos diferentes. Eu posso ter cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Tá? E essas situações são igualmente prováveis pela seguinte razão. Será que são igualmente prováveis? Vamos lá, vamos recorrer de novo à nossa imagem de 10 lançamentos. Porque se eu disser que elas são igualmente prováveis, eu estou dizendo, por exemplo, que essas 2 sequências de resultados são igualmente prováveis. Tirar 10 caras seguidos tem a mesma chance de tirar essa sequência aqui, em que saiu cara, depois 2 coroas, depois 3 caras, depois saiu uma coroa. Tem a mesma chance mesmo? Então, o argumento, tá, que vai me levar a dizer, tá, que essas aqui têm a mesma chance de sair, sim, tá, e que essas 4 histórias aqui são igualmente prováveis, é a seguinte. Quando eu lancei a moeda a mesma vez, é razoável, tá, a gente adotar um modelo equiprovável.
O que significa que se eu repetir esse experimento um grande número de vezes, em aproximadamente metade dos casos eu vou tirar cara, em aproximadamente metade dos casos vai dar coroa. Agora, suponhamos que tenha dado cara. Tá? Em que o fato desse resultado ser cara influencia, tá, as chances de, no lançamento seguinte, tá, eu tirar cara ou coroa? Alguém acha que a moeda vai... Não, peraí, eu saí cara agora, então é melhor eu compensar, então é melhor que eu saia coroa agora para... A moeda não se importa com isso. Tá? E também não lembra disso, do que saiu antes. Então é completamente ridículo achar que estaria embutido no funcionamento desse objeto, tá, que o que saiu no passado, tá, vá influenciar as chances no lançamento futuro. Tá? Então, qualquer que tenha sido o resultado da primeira vez, novamente, eu tenho iguais chances para o segundo resultado. Isso faz com que essas 4 possibilidades sejam igualmente prováveis. E assim por diante. Isso faz com que essas 8 possibilidades sejam igualmente prováveis. Isso faz com que as 2 elevado a 10 possibilidades nos lançamentos da moeda 10 vezes sejam igualmente prováveis. Tá? Então, não é errado você adotar esse espaço amostral para descrever esse problema, mas ele é inconveniente, porque esse espaço, pelo menos, é inconveniente para você formular uma resposta direta para esse problema. Na verdade, depois que a gente estuda um pouco mais teoria da probabilidade, a gente usa esse espaço amostral com a chamada distribuição binomial, tá? Que descreve diretamente isso aqui que está acontecendo. Mas, num primeiro contato, tá? Se você quer resolver o problema usando o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis, esse espaço amostral é inadequado, não nos ajuda a resolver o problema. Tá? Esse espaço amostral aqui, esse é adequado para a gente aplicar a fórmula. Tá? E agora sim, a probabilidade de 2 caras vai ser, nesse novo espaço amostral, número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. E agora o número de casos possíveis é 8. Tá? E o número de casos favoráveis é só contar aí, tá, em quantas dessas situações, tá, eu tenho 2 caras. Eu posso também pensar em termos de combinatória. Né? Eu estou em busca de sequências formadas por 2 caras e uma coroa. Então, a coroa pode acontecer em qualquer uma das 3 posições. As outras 2 são caras. Então, é claro que são 3 as possibilidades para isso, e a probabilidade correta para esse evento é 3/8 e não 1/4. Ok? Voltando aqui, tá? Continua o desconforto. Tá? Eu sei que alguns estão desconfortáveis, mas será que essas 2... Mas como assim? Eu sei que é muito mais fácil eu observar 3 caras, ou 3 coroas, do que observar 0 coroas. Está certo isso? Exatamente. A resposta aqui depende da configuração. São coisas diferentes. Tá? Aqui, a probabilidade de sair exatamente essa sequência, tá? Essa sequência aqui é tão rara quanto a sequência de todos os resultados terem sido cara. Mas sair 3 coroas se dá de muitos modos possíveis. Essas 3 coroas podem estar nessa posição, podem estar nas 3 primeiras posições. Então, a probabilidade de sair 3 coroas é o agregado. Tá? Então, na verdade, há a combinação de 3 a 3 modos disso acontecer, o que faz com que seja muito mais provável saírem 3 coroas e 7 caras do que sair 0 coroas e 10 caras. Mas há sequências específicas,
são igualmente prováveis, sim. Ok? E o argumento, mais uma vez, é passo a passo. Tá? Independentemente dos resultados anteriores, tá? O próximo lançamento é igualmente provável tirar cara ou coroa. Ok? Próxima situação. Então, você tem uma rifa organizada numa turma. E aí, 15 alunos compraram um bilhete cada um, 10 compraram 2 bilhetes cada um, e 5 compraram 3 bilhetes. Aí você faz o sorteio, e a pergunta é: o que é mais provável? Que esse aluno sorteado tenha comprado um bilhete, que ele tenha comprado 2 bilhetes, ou que ele tenha comprado 3 bilhetes? Bom, agora eu quero realmente que vocês se manifestem aqui. Quantas pessoas acham que é mais provável que o sorteado tenha comprado um bilhete? Ninguém? Será que vocês vão se manifestar? 2 bilhetes. Quem acha que é mais provável que ele tenha comprado 2 bilhetes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem uns 10 aí. Quem acha que é mais provável que a pessoa tenha comprado 3 bilhetes? 1, 2, 3, 4, 5, aproximadamente 6 aqui. Um bilhete, ninguém mesmo? Normalmente tem gente que para todas essas categorias, tá, atraídos por algum tipo de informação. Então, quem pensa que a resposta é um bilhete, presta atenção na informação de que essa é a maior quantidade de alunos. Tá? A maior quantidade de alunos da turma comprou um bilhete. Então, se eu fizesse um sorteio de algum aluno da turma, fosse lá, colocasse uma ficha com cada número de chamada lá, e aí escolhesse um aluno, seria verdade que o mais provável é que o aluno que eu sorteei tivesse comprado um bilhete, porque há mais alunos nessa categoria do que nas demais. Só que não é assim que eu vou fazer o sorteio, né? Quando eu faço uma rifa, eu faço o sorteio através de quê? Dos bilhetes. Tá? Então, na verdade, o meu espaço amostral, que é adequado aqui para esse problema, é um espaço amostral que tem 50 elementos. Tá? Então, com um bilhete, vou fazer uma tabela aqui. Então, eu posso ter 1, 2 ou 3 bilhetes por aluno. Aqui eu tenho 15 alunos, aqui eu tenho 10 alunos, aqui eu tenho 5 alunos. Tá? Então, aqui eu tenho 15 bilhetes, aqui eu tenho 20 bilhetes, aqui eu tenho 15 bilhetes. Então, como eu faço o meu sorteio pelos bilhetes, esse é o propósito da rifa, né? Você compra mais do que um bilhete, porque isso aumenta a sua chance de ganhar, porque o que é sorteado é o número do bilhete, não o número do aluno. Então, esse grupo aqui é o grupo que detém o maior número de bilhetes. Então, quando eu sorteio um bilhete, o mais provável é que eu sorteie
um desses bilhetes aqui, que é o contingente mais numeroso. E esses bilhetes aqui são dos alunos que compraram 2 bilhetes. Ok? Quem disse que a resposta é 3 bilhetes, fez uma coisa que é muito comum em problema de probabilidade, que é dar uma resposta certa para o problema errado. Tá? Eu não estou perguntando quais alunos individualmente têm a maior chance de serem sorteados. Individualmente, os alunos que compraram 3 bilhetes são os que têm mais chance de serem sorteados. Mas a pergunta aqui não é sobre a chance individual, é sobre a chance agregada dos grupos de alunos que compraram 1, 2 ou 3 bilhetes. Cada aluno deste grupo que está aqui tem mais chance de ser sorteado do que cada aluno desse grupo, do que cada aluno desse grupo. Mas, agregadamente, esses alunos que compraram no total 15 bilhetes têm menos chance de serem sorteados do que esses que estão aqui. Ok? Então, para responder esse problema, a gente tem que entender qual é o espaço que realmente é equiprovável nesse caso, tá? E entender qual é o evento cuja probabilidade está sendo pedida. Ok? Próxima situação. Então, vamos lá. Então, 3 alunos discutem sobre a seguinte situação. Qual é a probabilidade que a soma dos resultados obtidos ao se lançar 2 dados equilibrados idênticos seja 7? Aí você tem 3 possibilidades de resposta. Então, a primeira possibilidade é que o primeiro aluno diz que a maneira correta de fazer isso é considerar um espaço amostral que tem 36 elementos. Todas as combinações dos pares. E aí é fácil contar que dessas 36 pares, tem exatamente 6 nos quais a soma é 7. 1, 6, 2, 5, e assim por diante. Então, Alberto disse que a resposta é 1/6. Agora, a Beatriz falou que não, falou para o Alberto, espera aí, Alberto. O enunciado falou que os dados são idênticos. Então, é uma maior bobagem aí você pensar em 1, 2 e 2, 1. Tá? Esses 2 casos não são distinguíveis. Quando eu lanço o dado, eu não sei se saiu 1, 2 ou se saiu 2, 1. Então, na verdade, não são 36 pontos do espaço amostral, são 21 só. Combinação de 6, 2 a 2, que são os casos distintos, são 15, mais 6, que são os resultados iguais. E aí, desses 21, tem 3 resultados que vão servir. O par 1, 6, o par 2, 5, o par 3, 4, a ordem aí não importa. Então, a resposta é 1, 7. Aí o Carlos falou, não, espera aí, vocês gostam mesmo de complicar as coisas. Coisa muito mais simples do que isso. Quando eu lanço os 2 dados, a soma pode variar de 2, de 1, 1, até 6, 6. 7 é um desses resultados. Então, a resposta é 1 11avos. Tá? Então, eu tenho 3 frações, todas as 3 frações calculadas fazendo número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. Não podem as 3 estarem corretas, claro. Né? Então, o que vocês acham? Quem acha que o Alberto é que está correto? Umas 10 pessoas por aí. Quem acha que a Beatriz é que está correta? Umas 5, 6 pessoas. Quem acha que o Carlos é que está correto? Carlos, ninguém achou. Tá? Então, o veredito é:
o veredito é... Alberto é o correto aqui. Tá? Então, vamos lá. Tem uma casca de banana aí que eu enfatizei aí no problema, né? Que é o fato dos dados serem idênticos, o que nos dificulta, tá, a observação, tá, do resultado. Tá? Mas o fato dos dados serem idênticos, tá, obviamente, não altera, tá, a probabilidade. O que eu quero dizer é o seguinte: suponhamos que você pegue os dois dados que eram idênticos, tá, e faça uma pequena marcazinha lá que te permita agora distinguir os dois dados. Tá? O fato de você fazer essa pequena marca altera aí a probabilidade de você obter a soma 7. O fato de um dado ser de uma cor, ser de outro, isso altera essa probabilidade? Não. Então, considerar, tá, essa dificuldade da observação, tá, é algo que complica desnecessariamente o problema, tá, e nos leva a pensar num espaço amostral que é a mesma situação anterior. Tá? O espaço amostral da Beatriz não é que ele seja incorreto, mas ele é inadequado. Tá? Ele complica a solução do problema porque ele não é equiprovável. Tá? No modelo da Beatriz, a probabilidade de sair, por exemplo, o resultado 1, 2, tá, teria que ser colocada como o dobro da probabilidade de sair 1, exatamente porque esse experimento não se altera, tá, se você substituir um dado, fizer alguma marca que te permita, tá, observar, tá, os resultados de maneira ordenada. Tá? Se os dados são distinguíveis de alguma maneira, você pode observar separadamente o resultado dos dois dados, tá? É claro que a primeira solução está correta. Tá? Mesmo argumento da moeda. Tá? Para cada um dos dados eu tenho 6 possibilidades, o que sai em um dado não afeta o que sai no outro. Então, aqui sim, eu tenho 6 vezes 6, 36 pontos, tá, que são igualmente prováveis. Tá? E se os dados forem idênticos? Vale a mesma coisa, isso não altera as chances relativas aí dos diversos eventos. Ok? Então, a solução correta é a do Alberto. A segunda solução está errada, porque o modelo que a Beatriz propõe, tá, não é um modelo equiprovável correto. Ok? Próxima situação. Então, essa situação narra um fato real. Tá? Uma vez eu estava numa reunião de condomínio em que aconteceu essa situação mesmo. Tá? Tinha que ser sorteada lá as vagas e todo mundo queria uma vaga lá em particular, que era uma vaga que não precisava de uma manobra, coisa e tal, fácil de entrar, fácil de sair. Então, a única maneira que se encontrou de fazer isso foi fazer um sorteio das vagas. Tá? Então, o processo colocou lá numa caixa um papelzinho dobrado aí com o número de cada vaga, e aí as pessoas iam lá e tiravam o número da sua vaga. Só que aí houve um impasse, porque o impasse era algumas pessoas faziam questão de sortear primeiro, tá? Outras faziam questão, não, eu quero ficar mais para o final. Então, a pergunta e aí? É melhor, né, nesse sorteio, você ser o primeiro a retirar o seu papelzinho? É melhor você ser o último, ou melhor ficar no meio, assim? Porque o argumento, as pessoas têm um argumento, né?
Quem queria ser primeiro dizia, olha, eu quero ser o primeiro, porque se eu não ficar primeiro, pode ser que saia logo essa vaga, não tenha nem chance aí de tirar. Então, faço questão de ser primeiro. Quem queria ficar mais lá para o meio ou para o final, dizia, não, no início, a chance que eu tenho de tirar essa vaga é só de 1/10. Tá? Mas depois, no final, vai ter menos papeizinhos aí, aumenta a minha chance de ganhar. Então, eu não quero ser o primeiro de jeito nenhum. Quero ser o quinto aí, o sexto. E aí? E aí? Qual o veredito? Então, essa situação, na verdade, é uma situação bastante recorrente, tá? E se a gente tem presente a resposta desse problema, isso permite que a gente resolva de maneira bem mais simples situações um pouco mais complicadas, como a que vem a seguir. Tá? Eu, normalmente, nos meus cursos aí de probabilidade para alunos da universidade mesmo, tá? Eu costumo chamar isso aí de princípio da reunião de condomínio, tá? E lembro um bocado desse fato. Tá? Então, a resposta, tá? É de que é perfeitamente irrelevante, a sua posição. Tá? A probabilidade de sair a vaga de número 7 em cada posição é a mesma. Agora, por quê? Qual é o argumento? Por que é igual? Como é que a gente convence alguém, tá, de que, de fato, não vale a pena fazer um sorteio para decidir a ordem do sorteio? Tá? E continuar a mesma coisa. Né? Então, qual é o espaço amostral equiprovável que eu tenho aqui para esse problema? Situação 6 aqui. Qual é o espaço amostral? O que sai nesse... O que eu observo num sorteio como esse? É uma sequência, tá? Que é uma permutação dos números de 1 a 10. Tá? E aí, o que acontece é que esses papeizinhos são... Estou supondo que eles são idênticos, tá? Portanto, pela simetria aqui da situação, esse espaço amostral conduz ao modelo equiprovável. Tá? Qualquer permutação dos números de 1 a 10 tem a mesma chance de sair. Tá? Então, a probabilidade de que 7 saia na iésima posição, então, qual é a probabilidade de que o 7 saia na iésima posição? É o número de permutações em que o 7 aparece nessa posição, tá, dividida pelo número total. Só que quando você faz todas as permutações, o 7 aparece o mesmo número de vezes na primeira posição, o mesmo número de vezes na segunda posição, e assim por diante. Então, do total de permutações, o número delas em que ele aparece numa determinada posição é exatamente igual a 1/10 do total. Okay? Porque quando você faz todas as permutações, o 7, na verdade, cada número, tá, vai aparecer o mesmo número de vezes em cada posição. Tá? Então, essa probabilidade é igual a 1/10. Okay? A gente pode
Se quiser, pode calcular isso aí complicando um pouco mais. Tá? Complicando um pouco mais, vamos contar realmente todos os elementos do espaço amostral. Então, quantos são os elementos do espaço amostral? 10 fatorial, tá? Que são as permutações. Agora, quantos são aqueles em que o 7 aparece nessa posição, na terceira posição, por exemplo? Então, para essa posição, está escolhido. Tá? Os demais podem ser permutados à vontade. Então, tem 9 fatorial possibilidades. Então, 9 fatorial sobre 10 fatorial, que é igual a 1/10. Então, se a gente quiser fazer uma conta com o espaço amostral original, pode, tá? Mas não precisa por causa da simetria. Ok? Então, numa situação como essa, por favor, adotem uma atitude superior. Fala, não me importa, posso ficar em qualquer posição, coisa e tal. Vai ter gente falando, otário. Tudo bem. Mas tudo bem, não tem problema não. Ok? Agora, vamos ver se a gente consegue usar isso aqui para essa outra situação. Então, agora, eu tenho uma caixa com 5 bolas brancas e 5 pretas. Tá? E vou retirar bolas uma a uma, sem reposição. E aí, a primeira situação qual é a probabilidade de que a primeira bola retirada seja branca e a segunda preta? Tá? E aí, a primeira pergunta é se a gente pode usar o modelo equiprovável simples que está aí. Quando eu olho apenas as 2 primeiras bolas, eu tenho 4 possibilidades para a sequência das 2 bolas. Né? Branca, 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 preta, preta, branca, preta, preta. Então, tem a mesma quantidade de bolas de cada tipo. Então, esse modelo é equiprovável, portanto, essa probabilidade é 1/4. Correto? Errado. Apesar do número de bolas ser o mesmo de cada cor, essa solução está errada. Então, pela simetria, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade também. Tá? Tirar branca, branca e tirar preta, preta, tem igual chance de ocorrer pela simetria da situação. Da mesma maneira, tirar a primeira branca, a segunda preta, ou a primeira preta, a segunda branca, também tem pela simetria aqui da situação. Mas isso aqui são iguais? A resposta é não. Tá? E, intuitivamente, a gente devia perceber que não é. Porque a partir do momento que você tira uma bola de uma cor, tá? No momento que você vai fazer a segunda retirada, essa cor ficou desfalcada. Tá? Então, tirar 2 bolas seguidas da mesma cor é menos provável, tá? do que tirar de 2 cores diferentes aqui nessa situação. Tá? Então, o modelo equiprovável está errado. Tá? Este modelo equiprovável está errado. Qual é o modelo equiprovável que está correto? Então, para você construir um modelo equiprovável correto, o que é realmente equiprovável aqui é que as bolas, individualmente, tá, têm a mesma chance de sair. Então, o modelo correto tem que ser um modelo construído sobre as bolas individualmente e não sobre as cores. Tá? Então, você pode pensar que você tem bolas numeradas de 1 a 10, mais uma vez, tá? Fala, mas as bolas não estão numeradas. Azar, numera. Você vai alterar o problema? Não vai. Tá?
Então, se você pode alterar as circunstâncias de um problema se ele não alterar as chances relativas. Então, vai lá e coloca número nas bolas. Tá? Essas aqui agora são brancas, essas aqui são pretas. Alterou alguma coisa ter colocado o númerozinho lá nas bolas? Não. E agora isso me facilita tratar essas bolas como indivíduos, que é o que a gente precisa para construir um modelo equiprovável. Então, o modelo equiprovável que a gente tem nessa situação é o mesmo do anterior. Tá? São as permutações, se você fizer a retirada de todas as bolas, tá? Vão ser as permutações dos números de 1 a 10. Tá? Mas como eu só estou interessado aqui nas duas primeiras, eu posso usar um modelo mais simples, tá? Que é o modelo em que eu olho para o par de bolas retiradas. Quer dizer, o espaço amostral adequado aqui é esse espaço aqui. Ó. Não é que eu preciso escrever isso, tá? Mas esse espaço aqui é o espaço de todos os pares IJ, tá? Onde I e J são números inteiros entre 1 e 10 e I diferente de J, porque eu tenho que tirar bolas diferentes em cada extração. Todos esses pares de bolas, pares ordenados, são igualmente prováveis. Então, a probabilidade da primeira ser branca e a segunda ser preta, eu posso calcular como número de casos favoráveis sobre número de casos possíveis. E aí o número de casos possíveis é o número de elementos desse conjunto, tá? Que a gente pode pensar diretamente. Tá? A primeira bola sorteada pode ser qualquer uma das 10 bolas. A segunda bola sorteada pode ser qualquer uma das 10 bolas, exceto a que saiu da primeira vez. Então, eu tenho 10 vezes 9, 90 casos possíveis para ser tirados. Agora, quantos são favoráveis? Então, a primeira bola retirada pode ser qualquer uma das 5 bolas brancas, tenho 5 possibilidades. Para a segunda bola sorteada, ela pode ser qualquer uma das 5 bolas pretas, também 5 possibilidades. Então, o resultado vai ser 25 sobre 90, que é, dividindo por 5 aqui, 5/18, que é ligeiramente maior do que 1/4. Tá? 1/4 seria 5/20. 5/18 é maior do que 1/4, tá? que já é o que a nossa intuição dizia. Tá? É mais fácil você tirar 2 bolas de cores diferentes do que bolas de cor igual. Ok? Então, esse problema é, muitas vezes, resolvido utilizando probabilidade condicional. Né? Então, e também utilizando probabilidade condicional é o argumento que normalmente se dá para o problema seguinte. Então, qual é a probabilidade que a segunda bola retirada seja branca? Então, qual é a probabilidade de que a segunda bola retirada seja branca? Então, é muito comum quando você faz essa pergunta, a resposta ser depende. Muito comum você fazer essa pergunta e a resposta ser depende. E o que a pessoa está dizendo com isso é que é facilmente acessível, nesse problema, a probabilidade condicional da segunda bola ser branca se você conhecer o resultado da primeira bola. Então, sabendo que a primeira bola é branca, a probabilidade condicional da segunda bola ser branca é
4/9. Sabendo que a primeira bola foi preta, a probabilidade condicional da segunda bola ser branca é 5/9. Então, essas são imediatas. Então, isso leva a uma solução para esse problema utilizando probabilidade condicional. Tá? Mas eu quero uma solução que não dependa de probabilidade condicional. Qual é a sem escrever a probabilidade condicional, qual é a probabilidade da segunda bola ser branca? Então, esse é um evento perfeitamente determinado. Tá? Considero, se eu for utilizar lá o meu mesmo modelo, a gente até pode fazer isso, tá? Calcular o número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis sobre esse mesmo formulação do espaço amostral, dá para a gente fazer. Então, vamos lá. Qual é a probabilidade da segunda ser branca? Então, o denominador continua sendo 90, tá? Eu estou examinando o que acontece nas duas primeiras extrações. Agora, quantas são as possibilidades para a segunda bola ser branca? Então, para fazer essa contagem, tá, é mais interessante a gente fazer a contagem escolhendo primeiro essa bola que está aqui. Então, quantas são as possibilidades de escolha dessa segunda bola que está aqui para o evento ser favorável? 5. Quantas são as possibilidades de escolha agora para a bola que acontece na primeira posição? 9. Falei, mas não é a ordem. Não interessa, estou contando. Tá? Na hora de contar configurações, eu escolho a ordem que me é mais favorável. Essa é a ordem que é melhor de contar. E essa probabilidade, então, vai ser 45 sobre 90, que é igual ao meio. E, na verdade, eu não precisava ter feito conta nenhuma. Tá? Então, eu podia ter escrito, meus alunos lá nas minhas provas, às vezes escrevem assim, pelo princípio da reunião de condomínio, um meio. E a razão é a seguinte, cada bola individualmente, tá, tem a mesma chance de sair em cada posição. Então, o agregado de bolas brancas tem a mesma chance de sair em cada posição. Na primeira posição, é óbvio que a probabilidade de ser uma bola branca é igual ao meio. Mas, pelo princípio da reunião de condomínio, essa probabilidade é igual em todas as posições. Então, a probabilidade da última bola ser branca é o meio também. A probabilidade da sétima bola ser branca é o meio também. Agora, para ver se vocês são corajosos mesmo, qual é a probabilidade de que a quarta bola retirada seja branca e a sétima seja preta? Não é 1/4. A resposta do item C, aí eu costumo brincar com meus alunos, é que aí você tem que aplicar o princípio da reunião de condomínio estendido. Que o princípio da reunião de condomínio estendido diz o seguinte, não somente as probabilidades de cada bola sair em cada posição são as mesmas, mas as probabilidades de todas as combinações são as mesmas, não importa a ordem. Tá? Então, a probabilidade da quarta bola ser branca e da sétima, sei lá, ser preta, é igual à probabilidade que a primeira seja branca e a segunda seja preta. Então, se você já calculou a probabilidade que a primeira seja branca e a segunda ser preta, isso vale para qualquer ocorrência de bolas brancas e pretas em qualquer posição, porque todas as permutações são igualmente prováveis. Então, a resposta aí do item C, porque se você for fazer, por exemplo, utilizando probabilidade condicional, vai dar uma trabalheira, que está na quarta posição, na sétima posição. Então, a maneira razoável de fazer esse problema realmente é
invocando... então, você até pode, como você só está interessado na quarta e na sétima bola, você pode usar um espaço amostral que só olhe para essas posições. Quantas são as possibilidades? As mesmas 90 do item anterior. Quantas dessas são favoráveis? 5 vezes 5, as mesmas 25 do item anterior. Tá? Então, a resposta aqui do item C é igual àquela que está lá. É igual a do item A. Portanto, E não tem realmente uma forma, assim, para resolver esse problema que não passe por essa percepção. Bom, a última situação que a gente vai ter tempo de fazer, tem mais uma, a nona situação que está aqui, tá, vai ficar incorporada à lista de exercícios de hoje à tarde. Tá? Então, hoje à tarde, a gente vai, e as soluções de todas essas situações vão ser distribuídas depois aí junto com as soluções dos exercícios da tarde também. Tá? Mas vamos fazer essa última que está aqui. Em um jogo, o jogador avança de acordo com o resultado de uma moeda. Quando o resultado é cara, avança uma casa, se é coroa, 2 casas. Faltam 3 casas para terminar. O jogo termina quando você chega ou ultrapassa essa casa. Ou seja, não precisa chegar nela exatamente. Tá? Então, a pergunta é, qual é a probabilidade de que na última rodada saia cara? E a resposta que está aí, é um meio ou não? É equiprovável essa situação ou não? Aí uma resposta é óbvio que é um meio, porque na moeda sai igualmente cara ou coroa. Mas a resposta não é um meio. Assim, intuitivamente, quantificar é outra coisa, tá? Mas, num jogo como esse aqui, não é difícil perceber que é mais fácil esse jogo terminar com uma coroa do que terminar com uma cara. Porque coroa termina o jogo quando você está na penúltima casa, mas também quando você está na antepenúltima casa. Então, você tem mais oportunidade de terminar o jogo com coroa. Enquanto, para terminar com cara, você tem que estar na última casa. Ok? Então, a equiprobabilidade no lançamento da moeda é destruída pelas circunstâncias do jogo. Ok? Que você não está olhando... se você perguntar qual é a probabilidade de que numa dada rodada saia cara, é um meio. Mas essa rodada que está aí não é uma rodada genérica, é uma rodada condicionada ao final do jogo. Então, a maneira aí de resolver essa situação é a gente contar todas as histórias possíveis para o fim desse jogo. Então, quais são as histórias possíveis? Você joga uma vez, tá? Aí pode sair coroa, pode sair cara. Se sair coroa, tá, você tem que jogar mais uma vez, mas o jogo certamente termina, tá? Porque então aqui você está na casa, faltam 3, tá? Então aqui está faltando uma casa só para terminar. Então aí quer você tire cara, quer tire coroa, o jogo termina. Agora, se sair cara, faltam ainda 2 posições. Então, se sair coroa, o jogo termina. Mas se sair cara, você tem que jogar mais uma vez, vai faltar uma casa para terminar, e aí, tanto com coroa quanto cara, o jogo termina.
Então, tem 5 histórias possíveis para o jogo terminar, mas com probabilidades diferentes, né? Então, a probabilidade dessa história aqui é 1/4, dessa também é 1/4, dessa também é 1/4, mas dessa aqui é 1/8, são 3 jogadas, e dessa aqui é 1/8. Ok? Então, contei aqui todas as histórias possíveis aí para o final desse jogo, cada uma com a sua probabilidade. Repetindo, então, por que a probabilidade aqui é 1/4? Porque isso aqui corresponde à probabilidade de eu obter cara, botei coroa e depois cara no lançamento da moeda. Essa probabilidade é 1/4. Ok? Então, a probabilidade de cara na última jogada é igual a 1/4. Aqui é coroa, aqui é coroa, aqui é coroa, aqui é cara. Mais 1/8, que dá 3/8, que está de acordo com a nossa intuição de que era mais fácil sair coroa do que cara na última jogada, porque eu tenho mais chance. Tem 2 chances de 1/8 aí não? Na cara ou na última jogada? Não, aqui é coroa. Então, os resultados que terminam com cara são esses, né? Cara, 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 e coroa, cara. Todos os outros finais de jogos são com coroa no último lançamento. Ok? Só mostrar rapidamente aí o último problema que vai ficar para hoje à tarde. Que usa probabilidade contínua, mas o problema continua sendo de probabilidade discreta. Tá? Então, 3 pessoas chegam ao acaso num evento que dura 1 hora. E aí eu quero saber qual é a probabilidade que um deles seja o último a chegar. Tá? Fica para hoje à tarde, gente. Bom, espero que vocês tenham se divertido, continuem se divertindo hoje à tarde aí nos exercícios. Ok?